Gente, em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês, né, que disponibilizaram esse tempinho aí em plena segunda noite para escutar um pouquinho sobre os fungos, né? Hoje um tema que eu diria bem diferente, né? Uma palestra sobre o ensino de micologia, né? A gente vê muitas coisas sendo ditas de micologia recentemente, muitas palestras, mas ensino em micologia eu diria que é uma palestra assim bem exclusiva que a gente vai ter acesso agora. Já vou dar um obrigado aí para a Lari de cara, mas depois eu falo mais sobre esse agradecimento para ela. Gente, essa palestra ela está sendo oferecida, vamos dizer assim, né, pelo Núcleo de Especialistas em Micologia da Sociedade Botânica do Brasil. Esse núcleo, pessoal, é um dos 12 núcleos que a Sociedade Botânica do Brasil tem, cada um com diferentes especialidades, né, dentro da botânica. E, assim, de forma bem informal, né, a gente da micologia, né, a Lari sempre fala sobre isso, né, brinca sobre isso, a gente vê como mais um espaço para espalhar a palavra, né, sobre os fungos e pescar interessados na micologia, né, especialmente porque uma das principais ações, né, que o núcleo de micologia desenvolve sempre que possível, né, é propor programações nos congressos nacionais de botânica. Então, geralmente, né, nos congressos de botânica tem algumas programações voltadas para micologia. Quem já participou e tem afinidade por micologia sabe disso e geralmente não são muitas atividades, mas a gente procura que sempre tenha palestras, né, mesas redondas, porque o Congresso de Botânica é um congresso grande, né, envolve muitas pessoas, e queira ou não queira, a botânica, ela muitas vezes é um primeiro contato das pessoas com a micologia, né? Eu diria que para a maioria das instituições de ensino superior, a micologia ela ainda é dada, né, dentro da botânica. Então, os estudantes que têm aquele interesse nato assim pelos fungos começam vendo isso na botânica mas muitas vezes não tem uma orientação específica na área de micologia, mas ainda assim, com uma supervisão de um botânico, começa a desenvolver alguma coisa, consegue ir para o congresso e ali ter um primeiro contato talvez mais específico com a micologia, né? Então, é um espaço muito importante para a micologia, né? Que tenta exceder ali como que eu posso dizer, as paredes do Congresso Brasileiro de Micologia, da própria Sociedade Brasileira de Micologia. Então, é um espaço que a gente valoriza e valoriza o interesse de vocês também que vieram até esse evento por esse canal. Falando em congresso, né, no congresso passado, né, na reunião que a gente teve, né, sempre que o núcleo está representado no congresso, a gente tem uma reunião e as pessoas que estão ali presentes, né, micólogos ou afins, né, pessoas que têm interesse na micologia, conversam, discutem e muitas vezes o que é discutido é a programação do próximo congresso, o que poderia ser feito nesse interim, né, entre um congresso e outro. E no último congresso, no Congresso de Brasília do ano passado, foi discutida a possibilidade de que o núcleo, né, oferecesse uma palestra nessa área de ensino de micologia, e a professora Lari gentilmente se ofereceu, na verdade, se apontou, disse que queria fazer, me procurou, passou o tema, passou tudo, disponibilizou esse tempo. Então, mais uma vez, agradecer a Lari pela proatividade aí de estar se oferecendo aí para o núcleo e para todos nós. Suponho que a maioria de vocês conheça aí a professora Lari, mas vou fazer uma breve aqui introdução dela, né? Ela tem grande experiência na área de micologia, eu vou falar bem pouquinho só para quem não conhece ter uma pequena ideia, né? A professora Lari, ela é doutora, né? Professora doutora Larissa Triavelli Pereira, ela é professora da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Lagoa do Sino. Ela é bióloga, tem tanto bacharelado em licenciatura, né, em biologia, formada pela UFSC, fez mestrado pelo programa de pós-graduação em biologia de fungos lá na UFPE, tem doutorado em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem vasta experiência na micologia em diferentes áreas, gente. Vejam só, ela trabalha com taxonomia, ecologia de macrofungos, etnomicologia, é uma das poucas pessoas no Brasil que trabalha com micofagia, trabalha também com os cogumelos comestíveis, né, especialmente os funks,
Tem um pezinho na conservação de fungos, em ensino em micologia, divulgação científica. A maioria de vocês deve conhecer ela pela página dela no Instagram, né? Funk na Cabeça. Então, realmente, pessoal, é um privilégio estar aqui na presença da Lari, que vai gentilmente ceder essa fala para a gente. Aproveitem ao máximo. No final da fala dela, vamos ter um espaço para conversar, discutir. E só um aviso, em algum momento aqui ao longo da palestra, eu vou colocar no chat uma lista de presença para vocês preencherem alguns dados, e aí a gente vai dar uma declaração para vocês desse período que a gente passou junto aqui, tá bom? Então, Lari, tá com você aí. Muito obrigado. Legal, Diogo, obrigada. Legal também ter um certificado, o pessoal gosta. Acho que é importante também quem esteve aqui prestigiando, né? Mas, enfim, bom, obrigada pelas palavras, pelo convite, SBB pelo apoio, né, por concordar com nossas ideias aí do Núcleo de Micologia. Realmente o nosso espaço é pequeno na sociedade botânica, porque somos poucos, né, são poucos micólogos no Brasil, e não é sempre que eu participo dos congressos de botânica, mas quando eu vou, eu fico muito encantada, assim, de ver alunos, muitas pessoas interessadas nos fungos e procurando a gente, né? E com aquela fala, eu queria trabalhar com cogumelos, queria trabalhar com fungos, na minha universidade não tem nenhum micólogo, e na verdade é a realidade na maioria das universidades no Brasil, né? São botânicos geralmente que ministram o conteúdo de micologia. Eu falo que hoje eu estou vivendo a minha vingança, porque hoje eu estou aqui na UFSCar e eu dou aula de botânica. Então, hoje os alunos aqui têm que ter aula de botânica com uma micóloga, né? Então, a minha formação foi muito na botânica, porque a micologia ali é um raminho da botânica, né? Mas é uma área tão diferente, é um ramo tão diverso, tem tantas coisas interessantes sobre os fungos, que eu penso sempre nessa questão, né? Como trazer a micologia, como fazer com que pessoas se interessem mais pelo tema, queiram aprender, queiram passar essa paixão dos fungos para os seus alunos, e muitas vezes a gente não tem material no Brasil. O pessoal vai lá, só tem o Raven, né? Dá um pouco de micologia que tem lá no Raven, acha uma outra coisa ali perdida na internet. Então, assim, como eu gosto de trabalhar com essa parte de ensino de micologia, divulgação científica, eu queria mostrar alguns materiais recentes, temas interessantes, temas que a gente está discutindo entre os micólogos, nossos congressos de micologia, que são só a cada 3 anos, e mostrar isso um pouco para vocês, ver se vocês se interessam, se vocês, né, têm interesse em utilizar esses materiais, repassar para os seus alunos. Enfim, seria mais ou menos um pouco nesse sentido a minha fala. Eu vou começar uma apresentação, vai ter bastante QR Code, porque tudo que tiver material, eu vou colocar o QR Code para quem quiser baixar, né? Mas depois o Gustavo Chimizo, que está aqui também, né, gentilmente também ofereceu depois disponibilizar essa gravação no YouTube da sociedade, o Gustavo que trabalha com o núcleo de divulgação lá da Sociedade de Botânica, então a gente vai seguir por esse caminho, tá? Diogo, eu vou começar a compartilhar minha tela, e aí você me disse, né? É sempre um problema esse negócio, porque quando começa a gente não vê mais nada e só vê a tela. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Estou de olho aqui, tá vindo. Como é que tá? Inclusive, Mas pessoal, quem tiver perguntas, vai deixando no chat que eu vou estar de olho aqui, acompanhando tudo, tá? então, consegue ver Chegou, Lari, só não está em... Sim, só não está em modo de apresentação ainda. Ah, não? Então, peraí, tem uma coisinha errada, então, peraí. Vou voltar aqui. Talvez você tenha que alternar para a janela da apresentação. Sempre essas coisinhas, sempre uns detalhezinhos. Pronto. Será que está indo agora? O modo de apresentação? Sim, 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 Sim? sim. Bom, então vamos lá, gente. A ideia é falar um pouco sobre isso, né? Trazer a micologia para a sala de aula, pensando um pouco em ensino superior, mas eu sempre falo que a micologia é tão desconhecida que basicamente assim, com uma linguagem adequada, é óbvio, né? Mas basicamente o que você passa para crianças, você passa para adolescentes, e você passa para adultos, e você passa na pós-graduação, porque você tem que começar do zero igual. Então, assim como você vai ensinar uma criança o que é um cogumelo, o que é um pilho, o que é um estipe, você vai ensinar um aluno da graduação e você vai ensinar um aluno de pós. Não é tão óbvio quando chegar na sala de aula
e falar para o aluno, olha, vamos ver essa planta, então, aqui a folha, aqui tem o caule, aqui tem a raiz, né? As pessoas já vêm um pouco com esse conhecimento interiorizado, mas para a micologia é muito distante. Então, eu pensei em focando em ensino superior, mas tudo é adaptável, né? Como o Diogo comentou, eu tenho um Instagram de divulgação científica, que é o Funk na Cabeça, não é porque eu sou funkeira, é funk de fungos alimentícios não convencionais, que é uma das minhas linhas de pesquisa. Eu acho que é um tema também norteador muito interessante. Percebi que é fácil pegar as pessoas pelo estômago. As pessoas se interessam em saber de cogumelos comestíveis, e eu falo sempre que é uma armadilha, né? Porque as pessoas vêm para saber sobre os funks e eu já começo a ensinar sobre micologia. Então, eu acho que é um pouco essa ideia também. Como a gente usar temas norteadores, temas interessantes para conquistar, para cativar as pessoas para a micologia, né? Bom, a micologia é esse termo que vem, né, uma palavra mesclada de latim com grego, que é o estudo dos fungos, não é dos micos, apesar de eu estudar os micos que comem os fungos, né, mas na verdade micologia vem daí, né, o estudo dos fungos. E eu acho que um dos principais desafios da micologia é conseguir essa identidade fora da botânica, né? A gente sabe que a botânica é importante, estamos aqui num evento, né, promovido pela Sociedade Brasileira de Botânica, mas a gente também queria ter a nossa independência, a gente queria ter o nosso reconhecimento, né? Então, tentar, assim, mostrar para as pessoas como que os fungos são diferentes das plantas, eu já acho que é uma abordagem muito válida. Se você conseguir catequizar alguém para que a pessoa, né, entenda um pouco mais de fungos, cogumelos e consiga aquela pessoa entender diferenças básicas, por que que um fungo não é uma planta, né? Porque essa diferença é tão grande entre esses dois reinos, eu acho que já fez um grande trabalho, né? Porque muita gente já chega no ensino superior ainda sem ter muito essa noção. Quer dizer que ali na parte da escola, o ensino fundamental, o ensino médio, isso não foi bem frisado, não foi bem trabalhado, e alunos da biologia, né, chegam na biologia com essa questão ainda do que é fungo, o que é cogumelo, o que é planta. Então, eu acho que já é um baita trabalho já. Você explicar o que é micologia, né, e por que é diferente das plantas já é uma grande questão. Mas que eu acho que é muito importante, eu acho que tem pessoas que evitam um pouco abordar a micologia, porque fala, poxa, mas eu não sei muito sobre o assunto. E eu vejo isso na minha carreira como docente, como eu aprendo com os alunos, então a gente está aberto a esses temas que nem sempre a gente está confortável, faz a gente crescer também, né? Porque os alunos perguntando, os alunos interessados, faz a gente buscar conhecimento, faz a gente querer aprender. E eu, como micóloga, mesmo eu como micóloga, já há 20 anos trabalhando com micologia, recebo muita pergunta dos alunos que eu não sei responder, muitas fotos de cogumelos que eu não sei quais cogumelos são, e tudo bem, porque assim como eu, muita gente no Brasil não tem essa informação, porque os fungos são poucos conhecidos no nosso país, né? Então, tudo bem, né? Acho que tudo bem a gente também dizer que nem sempre a gente sabe tudo, mas o que a gente pode, a gente vai passar, né? Aí essa questão da classificação, gente, né, não é entrar muito aqui na parte histórica, mas é porque Linneu, né, Linneu estava lá organizando a vida, organizando tudo que tinha por aí. Linneu foi uma pessoa que teve, né, os estudos dele, a abordagem dele de classificação, durante muito tempo perpetuada, né, as ideias de Linneu. E Linneu, né, fez aquela divisão básica que tudo que tinha na natureza ou era animal, ou era vegetal, ou não era vivo, era mineral, né? Então, nessa questão toda aí, né, o cogumelo está na floresta, cogumelo não se mexe, fica lá parado, cresce lá junto com as raízes das plantas. Então, estava mais para vegetal do que para animal, né? Então, realmente aconteceu essa questão dos fungos estarem durante muito tempo na classificação botânica, ter sido estudado por botânicos, o que é ótimo, pelo menos alguém estudou, né? Foram preservados em herbários, tem muitas coleções antigas de cogumelos em herbários, mas sempre ali sendo trabalhado na botânica, né? E por botânicos, né? Então, Linneu também chegou, né, no Espécies Plantaram, a apresentar algumas espécies de fungos, né, algumas poucas espécies de fungos, mas tudo muito assim superficial, né, uma coisa muito assim, não precisamos dar muita bola para isso, né, também ninguém conhecia muito, não tinha muito interesse em desenvolver. Você vê que os gêneros que Linneu, inclusive, citou eram
especificamente esses que tinham mais interesse de espécies que eram comestíveis, que já eram muito valorizadas na gastronomia. Então, Linneu foi mais por essas espécies aí que tinham um certo apelo, né, utilitarista, digamos assim, mas não deu muita bola para os fungos, e isso foi se seguindo, né, isso na ciência se seguiu como uma tradição, né, dos fungos estarem ali também com as plantas sem sementes, plantas inferiores, criptógamas, né, os fungos estavam ali no meio desse bolo, né, umas coisinhas estranhinhas que estavam ali no meio, tá? E apesar de se saber, né, dessas diferenças, de algumas diferenças básicas, assim, muito básicas de fungos com plantas, como, por exemplo, fungos, né, cogumelos não fazem fotossíntese, ainda assim estavam ali no meio. Então, por exemplo, cogumelos sendo tratados como vegetais, né, vegetais, esse é um cartaz do final do século XIX, mostrando vegetais venenosos, né, exemplo de plantas venenosas. E tem ali cogumelos junto nesse cartaz, né? Plantas não, perdão, livros textos, né, livros de escola, de universidade, sempre reforçando essa questão, né, que os cogumelos eram plantas inferiores, plantas que não produziam flores, plantas que não tinham sementes, então os cogumelos continuaram muito tempo se arrastando, assim, dentro desse bolo, né, da botânica, tá? Então, eu acho que isso, durante muito tempo, também não desenvolveu a micologia como uma área de estudo, né? Tem suas consequências também, tá? Mas, enfim, né? Então, né, quando se fez a luz, né, Fiat Lux, teve, né, uma iluminação quanto à organização da vida, e isso, para a questão de ciência, é algo bastante recente, né? Anos 70, 1970. Então, assim, que realmente, não, vamos fazer uma classificação, vamos organizar aqui, e os fungos vão estar separados de plantas e animais, tá? Então, essa questão deles serem heterótrofos, não fazerem a fotossíntese, e muito mais recentemente a discussão de que os fungos são muito mais próximos dos animais do que das plantas, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Então, essa separação, e reforçando essa separação dos fungos e outros reinos, é, de certa forma, bastante recente, né? E ter a micologia estruturada como uma ciência única, como uma disciplina à parte. Mas uma outra coisa que é importante, né, a gente sempre saber, frisar, repassar para os alunos, é que os fungos é um grupo muito diverso, né? Existem aí, literalmente, milhões de maneiras de ser um fungo, porque a estimativa é que existam milhões de espécies de fungos, né? Então, tem representantes microscópicos, macroscópicos, como os cogumelos, que a gente gosta tanto, que são tão lindos, né? Espécies que são benéficas, espécies que são nocivas, mas geralmente, né, vem muito destaque para as espécies nocivas, e hoje, até hoje, se repete um pouco essa ideia em livros didáticos, por exemplo, nas escolas, né, reforçado por cultura popular também, que você não pode tocar um cogumelo, que o cogumelo é tóxico, é venenoso, e eu falo, nossa, gente, quem dera um cogumelo ter todo esse poder, né, não existe nenhum cogumelo que você não possa tocar. Quando a gente fala que o cogumelo é venenoso ou tóxico, significa que você não pode ingerir, né? Você não pode pôr para dentro do seu organismo. Mas o simples ato de tocar não tem problema nenhum, inclusive reforça a micofobia. Você fala, não toca nisso, né? Então, leve seus alunos, né? Levem crianças, levem seus filhos, né? Para as pessoas verem cogumelos e tocarem cogumelos, está tudo bem também, né? Mais uma vez, se você retirar o cogumelo do chão, do pasto, da madeira, você não vai estar matando o cogumelo, né? O fungo continua ali. É a mesma analogia que você tirar uma goiaba de uma goiabeira, de um pé de goiaba, e falar, nossa, eu matei a goiaba. Não faz muito sentido falar isso, né? A goiabeira continua viva ali, vai continuar produzindo frutos, e é mais ou menos parecido o que acontece com os fungos, com os cogumelos, tá? Bom, e como vocês podem ver nessa imagem de estimativa aqui, né, qual que seria o número estimado de espécies de animais, no caso vertebrados, que não vamos nem falar de insetos, realmente insetos seria o grupo mais diverso, né? Realmente é uma diversidade muito grande de insetos, mas de animais vertebrados, qual que é a estimativa de número de espécies comparado com plantas e comparado com fungos? Então, realmente é um número muito grande. Bom, e uma outra questão, e essa é uma parte legal da gente se atentar, é que na micologia a gente foi também modificando a forma de falar, a forma de nomear, a forma de se referir, nessa busca aí pela nossa identidade,
né? A gente foi buscando o nosso caminho, adaptando termos que refletiam melhor o que eram algumas estruturas. Então, outra coisa também que causa um pouco de confusão é a gente ter termos botânicos na micologia. Então, por exemplo, os fungos se reproduzem por esporos, né? Esporos também são termos que se utiliza para a reprodução de algas, de briófitas, de pteridófitas. Então, mais uma vez, né, aproxima ali os fungos da terminologia botânica. Tá? Não tem problema nenhum falar que são esporos, né? Realmente esse é o termo, o nome que a gente utiliza. Mas são estruturas, né, muito diferentes do que as outras, né, do que de outras plantas, né? Mais uma questão é que, por exemplo, o cogumelo. Como é que a gente vai chamar o cogumelo? Antes chamava de corpo frutífero, né, frutificação, ou então depois evoluiu para o termo esporocarpo, e mais uma vez, remete a fruto. Tudo isso remete a termos da botânica, né? Corpo frutífero, frutificação, esporocarpo, carpo de fruto também, né? Então, a gente tem utilizado na micologia o termo esporoma. Esporoma é uma estrutura macroscópica que porta esporos, né? Vai produzir os esporos, no caso sexuais, no caso dos cogumelos, né? Claro que tem alguns estruturas macroscópicas que nem sempre são do grupo dos cogumelos, que são os basidiomicota, às vezes são de outro filo, que é a ascomicota. Então, a gente utiliza o termo ascoma, basidioma, quando a gente sabe a qual grupo ali, né, qual que é a divisão, qual que é o filo que a gente está se referindo. Então, esse é um outro termo que a gente pode também atualizar, não utilizar mais nas aulas de botânica, né? Falar de corpo frutífero, frutificação, que a gente tenha utilizado um outro termo, né? Uma outra questão também, como eu comentei com vocês, o cogumelo, ele não brota do nada, ele não surge do nada, né? Ele é formado a partir de hifas, o micélio, que é a parte viva desse fungo, que está embaixo da terra, ou dentro da madeira, ou está no substrato. Essa é a parte viva do fungo, essa é a parte que desenvolve ali as funções vitais, né, do fungo, de nutrição, de crescimento, né? E tinha uma tendência também de chamar o micélio como sendo a fase vegetativa. Então, o cogumelo é a fase reprodutiva e o micélio é a fase vegetativa. Mais uma vez, o termo vegetativo remete a vegetais, né, essa parte da botânica. Então, também a gente tem utilizado mais o termo somático, que significa a mesma coisa, né? A parte, essa fase do organismo responsável pela manutenção, pela nutrição, fixação, disseminação. Então, também evitar utilizar o termo fase vegetativa para o micélio, né? São algumas questões que eu utilizo nas minhas aulas, por exemplo. Tá? Como eu comentei com vocês, tem uma questão também da forma que a micologia é tratada nas escolas, né? Porque as escolas utilizam livros de referência, livros didáticos, os professores não são obrigados a saber de todos os assuntos, por isso tem livros didáticos para a gente ser guiado em alguns termos, né? Alguns temas que a gente não domina. Então, nos livros didáticos também, né, a gente observa que tem alguns erros, né, alguns termos antiquados, como eu comentei com vocês agora. Às vezes a abordagem do reino fungi é muito utilitarista, né? Só fala lá, as leveduras fazem o pão, a cerveja e o vinho e alguns queijos, e tem os fungos ruins que matam as plantas, né? Que dá candidíase, que dá micose, dá frieira, e fica só nessa dualidade, os fungos muito bons e os fungos muito ruins, né? Esquecendo um pouco da questão da diversidade, do papel ecológico dos fungos, né? Geralmente são poucos membros que são representados, então, você veja um corpo de frutificação, né, que está indicado aqui nesse livro, seria um esporoma, de Amanita muscaria, que é uma espécie que nem ocorre naturalmente no Brasil, é uma espécie introduzida. Então, a gente tem pouco conhecimento também das espécies que ocorrem no Brasil, tá? Espécies estrangeiras, como eu comentei, as imagens sem escala ou muito simplificado, isso ocorre, né, é recorrente em vários livros didáticos, não só na parte de fungos, as cores fantasia, né? Enfim, são algumas questões que já foram analisadas em análise de livro didático, levantando essa questão da micologia, né? De uma forma, não sendo tratada de uma forma muito didática e não muito próxima da realidade dos alunos, né? E sempre nessa dualidade do utilitarismo, não algo muito ruim ou algo muito bom. E como eu comentei com vocês, né, esse desconhecimento da coisa linda que é a funga brasileira, né? Então, outra questão, funga é um termo correto, vocês podem utilizar, né? Apesar de funga, no português, vindo do verbo fungar, né, de dar uma fungada,
Mas, enfim, no termo, na parte científica, funga é o termo equivalente a flora e fauna, né? A flora, então, esse conjunto de espécies vegetais, a fauna, o conjunto de espécies animais, e a funga, que é esse conjunto de espécies de fungos. Então, é um termo utilizado. Né? Então, a funga brasileira, a gente imagina que a diversidade de espécies. O Brasil é um país muito diverso nessa questão, né? Muito micodiverso. Então, são cores maravilhosas, são formatos maravilhosos, né? Tem de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é cor, de tudo quanto é cheiro, de tudo quanto é gosto. Tem espécie comestível, tem espécie tóxica, né? Tem espécie que ocorre no campo, tem espécie que ocorre em mata, tem espécie que ocorre na Amazônia, no Cerrado, na beira, né? No quintal de casa, na beira de estrada, tudo quanto é lugar. Então, eu acho que falta trazer um pouco disso, né? Por que que não tem nos livros didáticos fotos de espécies lindas que a gente tem na nossa funga? Não vê, é sempre a Bonita muscaria, é sempre o cogumelo vermelho de bolinha branca. Mas vamos mudar o modelo, né? Não é nem uma espécie brasileira, né? Então, só chamar atenção para isso, né? Que a gente hoje a gente consegue mais acesso na internet a isso. Você vê espécies da nossa funga e trabalhar com espécies, né, que são aqui do Brasil, né? Trazer espécies que fazem parte aqui do nosso cotidiano. Bom, eu acho que uma questão muito importante de explicar também é a questão do ciclo de vida, porque as pessoas têm um desconhecimento muito grande sobre biologia básica. Então, assim, como você vai explicar que um cogumelo não é uma planta, né, e tentar explicar como que um cogumelo surge, eu acho que isso é muito importante, porque os esporos são estruturas minúsculas, são invisíveis, né, a olho nu, se eles não estão em depósito em massa, então as pessoas realmente não conseguem entender como que do nada aparece um cogumelo ali na grama, ninguém plantou, como que apareceu um cogumelo ali? Então, passar informação sobre biologia, essa biologia básica, né, dos fungos, ciclo de vida de um cogumelo, eu também acho muito importante, né? Nem todo mundo compreende essa questão que para ter um cogumelo, eu vou ter que ter duas hifas, né, conjuntos de hifas, micélios, compatíveis, que vieram de esporos diferentes, como se fosse um macho e uma fêmea, né, para que tenha essa parte sexual, de esporos sexuais. Então, dar uma lida sobre isso, entender um pouco e repassar, eu acho importante também, né? Sobre o ciclo de vida. E isso, hoje em dia, a gente encontra na literatura, né? A gente consegue encontrar explicação sobre isso. Bom, e então eu vou apresentar para vocês alguns materiais, né, que eu acho interessante, que eu participei, né, ou que eu conheço, né, e queria sugerir um material. Um deles é o Fungos Fantásticos na Sala de Aula, que foi um material que foi derivado de um documentário, né, que estava disponível uma época na Netflix, eu não sei se tem ainda, faz tempo, né? Um documentário bonito chamado Fungos Fantásticos, chamou bastante atenção para os fungos, e como um desdobramento desse projeto, também fizeram, então, um material, né? Foi elaborado um material para o ensino de micologia. Perdão, eu falo muito e falo muito rápido. Então, esse material, primeiramente, foi pensado em inglês, né? Originalmente foi feito em inglês, depois teve uma tradução para o espanhol, e depois eu fiz a tradução para o português. Então, tá tudo dividido em módulos para explicar sobre o que é a micologia, a questão de fungos como alimentos e medicamentos, ciência cidadã, essa questão de se deslumbrar com os fungos da natureza, questão de conservação, educação, soluções ambientais, né? Todos temas assim recentes sobre micologia e que está disponível online, é um material de graça, né, da Fungi Education, dá para encontrar. Tem roteiros de aula, como seguir esses roteiros de aula, né? Então, o que pedir para os alunos anotarem. Então, assim, é um material bem completo, né? Foi pensado mais para ensino fundamental, mas que nem eu falei, você chega na faculdade, o aluno que acabou de entrar na universidade não tem noção de micologia, é o mesmo conteúdo que você vai abordar, o mesmo que você deveria ter abordado no ensino fundamental, você vai trabalhar agora na universidade, né? Então, foi pensado para ensino fundamental, mas totalmente, né, idealmente adaptável para ensino superior. Como, por exemplo, né, a questão de ensino sobre biologia básica, é você, né, pensar em como mostrar para os alunos, como apresentar isso como cultivo de cogumelos. Então, hoje, por exemplo, tem na internet caixinhas, né, que já vêm quase prontas, digamos assim, que você só vai regar, molhar, e de lá vão ter os cogumelos. Então, levar isso para a sala de aula,
mostrar para os alunos, né, para eles verem da onde vem, o que que é o micélio, o que que é o substrato, né? Então, esse material que foi desenvolvido explica tudo isso, como que você pode abordar temas assim em sala de aula, fazer alguma parceria, se na sua cidade tem algum fungicultor, né, alguém que produz cogumelos também, para a pessoa poder doar uma bolsinha de cultivo para os alunos poderem acompanhar, tudo isso é muito legal, né? Eu também participei da tradução do material que foi feito na Argentina, né? Eu traduzi para o português, que é esse pequeno guia para a produção de cogumelos em casa, né? No caso do shimeji. Então, também é um material acessível em português que vocês podem acessar, tá? Enfim, eu vou colocando o QR Code desses materiais, mas quem me conhece lá no Instagram, eu tenho o Linktree também, que é o link lá do Instagram na bio, que tem vários desses links lá, né? E vocês encontram o material lá. A questão de você fazer esporada, que é muito divertido, eu acho que todos os alunos gostam disso, desde criança até a universidade, eles entenderem isso, que é da parte de baixo do chapéu, que vai sair os esporos, que você consegue ver os depósitos em massa, né? Então, essas imagens de esporada foram feitas no papel, e você consegue ver, isso aí são, né, milhões de esporos que tem ali, porque só um não é visível a olho nu, mas em massa você consegue ver uma grande quantidade de esporos. E quando eu estava trabalhando na tradução desse material, eu não encontrava nenhuma página em português, né, com esse passo a passo de como fazer uma esporada que tivesse disponível assim para as pessoas acessarem. Falei, não, então eu vou fazer, né? Então eu fiz um texto, né, um texto de apoio também de como fazer uma esporada, está disponível para baixar também. E é um guia, né, um passo a passo de como fazer, uma atividade muito gostosa, dá de fazer em casa, como curiosidade, com crianças na escola, né? É super simples de fazer, não precisa de quase nada, precisa do cogumelo, de uma folha de papel e algum recipiente para tampar o cogumelo. É só isso, é bem simples. Bom, uma outra questão que eu acho muito interessante, que eu venho trabalhando nos últimos anos também, é a questão da etnomicologia, que é compreender, né, qual que é a visão que as pessoas têm sobre os fungos, e não só para que elas usam, não só uma questão utilitarista, mas como que as pessoas percebem os fungos naquele local, se tem nomes populares. Então, trabalhar isso nas escolas, na universidade, é muito gostoso, porque as pessoas trazem essa experiência com elas, né? Então, às vezes, a gente fica querendo ensinar, né, como é que são os cogumelos na Amazônia, como é que são os cogumelos na Europa, como é que são os cogumelos nos Estados Unidos, no Chile, enfim, mas como é que são os cogumelos na sua região, né? Quais são as espécies que tem aí? As pessoas conhecem? Será que elas têm nomes populares? A gente achava que aqui na região, por ser cultura caipira, ninguém comia muito cogumelo e a gente achava que não ia ter muito contexto regional para isso. E a gente achou um monte de histórias interessantes. A Amanda, que foi minha aluna, conseguiu resgatar super histórias legais, né, com narrativas locais do Saci, do Corpo Seco, nomes populares. Então, assim, é um movimento que vale a pena também, né, compreender um pouco como que a micologia é vista ali nessa questão dos fungos, é visto localmente. E como um desdobramento desse trabalho da Amanda, a gente elaborou um material, que é o guia para ensino de fungos, né? Vocês podem baixar, a gente tem só algumas edições foram impressas que a gente distribuiu na escola desse bairro, e foi um material feito muito específico para que as professoras daquela escola trabalhassem com os alunos o tema. Então, a forma que eles chamavam os cogumelos, os nomes populares, espécies da região. Então, é um trabalho legal porque ele está regionalmente contextualizado. Né? Então, as crianças ali vão se identificar com o tema, se elas levarem isso para casa, os pais, os avós também vão se identificar com o tema. Eu acho que isso desperta muita curiosidade. Desdobramento disso também teve um outro projeto de cultura, que foi um livro infanto-juvenil, né? E conta histórias aqui da região. É como se fosse um livro de causos do cogumelo, que é a forma que eles chamam o cogumelo aqui na região. Então, a gente entrevistou muitas pessoas, gravamos, né? E depois uma escritora fez uma história fantasia em cima das histórias que tinham aqui na região. Então, foi um projeto da Secretaria de Cultura, foi um projeto lindo, né? Um projeto lindo, ele tem o e-book, ele tem o audiobook para escutar também no Spotify, tem o livro acessível, enfim, né, um projeto muito rico assim em produtos e que eu tenho muito orgulho porque traz muita questão regional, né, dessa relação com os cogumelos. E mais recentemente, né, eu tive faz uma semana e pouquinho, quase 2 semanas no norte de Santa Catarina,
né, onde tem colonização, perdão, tem descendentes de imigrantes eslavos, que são poloneses e ucranianos, que trouxeram com eles esse apreço pelos cogumelos, por coletar cogumelos, né, comer cogumelos, e a Amanda está fazendo o mestrado dela lá, que ela desenvolveu esse material também como uma devolutiva para a comunidade, e a gente fez o lançamento desse livro, né, está disponível online, quem quiser baixar, é um guia de campo, com fotos, com receitas regionais, né, misturando aí a cultura eslava com essa questão dos cogumelos. Então, assim, eu acho que toda região tem um potencial para ter esse conhecimento, né? E seria muito legal se cada um pudesse explorar um pouquinho também na região onde está, né? Talvez não realmente desenvolver um trabalho de etnomicologia, mas conhecer um pouco da micologia regional. Bom, e aí uma outra questão também é os fungos estarem ausentes em diversos temas que são tratados, né, na escola e na universidade. Então, tem esse material que a professora Maria Alice da UFSC elaborou com uma aluna. Eu acho lindo esse material, porque elas fizeram muito bem ilustrado, além de ter a ilustração da escala geológica de tempo, tem também textos acompanhando, né, sobre o que trabalhar, como trabalhar cada um desses temas, que é como que os fungos estavam presentes ao longo da evolução do nosso planeta. Né? E sempre que a gente vê essas ilustrações de escalas geológicas, né, para falar como que era o Carbonífero, o Permiano, o Triássico, o Jurássico, está ali falando de animais, falando de plantas, e cadê os fungos? Né? Os fungos nunca estão representados. Então, foi uma iniciativa e um esforço muito interessante de colocar os fungos nesse tema da evolução, que quando é trabalhado, totalmente negligencia a evolução dos fungos e o contexto dos fungos nisso tudo também, né? Por que não tem mais reservas de petróleo, né? Porque em determinado momento da evolução surgiram os fungos que degradam lignina, que degradam celulose. Então, falta fazer esse link com alguns temas interessantes da biologia, que os fungos são ignorados, né? Então, algumas curiosidades, né, que vocês podem trabalhar com alunos, né, em sala de aula, né, sobre a questão do fóssil de cogumelo. É super raro ter um fóssil de cogumelo, porque o cogumelo é basicamente água, né? Ele é uma estrutura muito frágil, muito efêmera, né? Partes moles, digamos assim, né? Então é difícil ter fósseis de cogumelo, geralmente são em âmbar, né? Que aí é a resina, fóssil de resina de árvore. Às vezes na árvore ele ficou o cogumelo preso naquela resina, então tem o fóssil bem preservado. Mas ter realmente o fóssil em rocha é muito raro. Mas no Brasil a gente tem aqui um polo maravilhoso, né, fossilífero, na bacia do Araripe, e tem esse fóssil de cogumelo, que é o fóssil mais antigo do mundo, né? Ele está aqui no Brasil. Esse material, a explicação sobre esse fóssil também está nesse material da professora Maria Alice sobre fungos e evolução. Né? A questão do petróleo, por que, que não tem mais petróleo? Por que, que acabou o petróleo? Em algum momento acabou, a gente não tem mais petróleo, né? Então, trazendo essas curiosidades para os alunos, eu acho que são temas que podem interessar, né, quando a gente trabalha o assunto da micologia. E aí, uma parte que eu acho que fica realmente a desejar, né, quando se ensina micologia, como eu comentei, acaba indo muito para o utilitarismo, e fala também, ah, tá, e os fungos são decompositores, são degradadores, e é isso, né? A pessoa só relaciona com o mofo da laranja, o mofo do moranguinho, né? E esquece de toda uma parte que tem, né, as funções ecossistemas de fungos, que são super interessantes, são temas super interessantes, né? Então, claro, né, tem essa questão de decomposição de matéria orgânica, que é muito importante, né? Mas a questão de simbioses, né, as relações dos fungos com alguns organismos florestais, e a gente saber que sem os fungos a gente não teria florestas da forma que a gente conhece, né? Que os fungos são importantes, então, em diversas relações simbióticas em ecossistemas florestais. A questão de manter a estrutura do solo, né? Essa questão do micélio ser essa malha que se espalha embaixo do solo, e isso aglutina partículas do solo, e que isso ajuda muito em manter a estrutura do solo, então ninguém comenta muito dessa função dos fungos, que eu acho que é essencial. A questão da micofagia, que é um tema que eu amo, né, e eu tenho trabalhado bastante com alunos, que a gente investigar espécies da nossa fauna nativa e quais são cogumelos que eles comem. É um tema ainda bastante novo no Brasil, bastante explorado em outros países, mas ainda novo no Brasil, e a gente tem tido resultados muito interessantes, né? Eu adoro esse tema de micofagia.
A questão de influenciar regimes de chuva, né? Isso é um artigo, uns 10 anos que saiu esse artigo, mostrando como os esporos que estão na atmosfera também atuam como partículas, né, aglutinadoras para partículas de água, para gotículas de água, para ir formando nuvens para que depois se tenham chuva. Né? As gotinhas de água elas não se acumulam sozinhas, tem que ter partículas que aglutinam, né? Então, os esporos de fungos também fazem essa função, né? De se aglutinar com gotículas de água para a formação de chuva. E que isso tem uma importância, né? Então, vejam que não só ficar naquela questão da decomposição, tem outras coisas que a gente pode falar de como os fungos são importantes e funções ecossistêmicas dos fungos, né? Enfim, aqui tem algum resumo, né? Tem os fungos que são endofíticos, que estão em plantas, mas sem causar um dano aparente na planta. Aí tem os fungos que são patogênicos, tem os fungos que são saprofíticos, que degradam, né, essa matéria orgânica depois que está morta. Tem os fungos micorrízicos, que estão na raiz, auxiliando esse vegetal, né, na sobrevivência dele. Então, em todos esses ciclos, os fungos estão ali, né? Então, nessa parte florestal, os fungos são muito importantes. Bom, e aí também eu acho que a gente tem que partir um pouco para essa parte da curiosidade, porque eu acho que isso chama a atenção das pessoas, tem coisas que pipocam na mídia, e de repente, é o fungo preto que come radiação em Chernobyl, é o Last of Us, então aproveitar esses gatilhos, aproveitar quando aparecem essas questões, né, para discutir com os alunos, né? Então, já muito famoso, né, o Last of Us, talvez não é muito da minha geração, eu não assisto tanto assim TV mais, mas que é um jogo, que é uma série, que muita gente ficou interessado, né? Porque, na verdade, é um fungo que transforma essas pessoas aí em zumbis, né? E, claro, foi inspirado num fungo que existe na natureza, que é um fungo que infecta formigas e faz com que essas formigas percam um pouco o comportamento habitual delas, né? Daí vem o nome de o fungo da formiga zumbi, mas que isso criou até um certo assim, ai meu Deus, será que esse fungo não pode infectar a gente também? Né? Mas isso não acontece, não tem uma previsão de acontecer com humanos, né? É um processo de coevolução muito antigo, né? Pensa o que é um sistema da fisiológico da formiga e o nosso, enfim, né? Isso é uma coisa bem fantasiosa, já bem ficção científica, né? Mas é um tema que chamou atenção, né? E as pessoas ficaram curiosas em saber sobre isso, do fungo que transforma a formiga em zumbi, né? Então, acho que é um tema legal para chamar atenção. Outras questões também, fala assim, mas tem um fungo, que ele é o maior fungo, é o maior organismo do mundo, ele é o mais antigo, ele é o mais pesado, né? E as pessoas pensam, nossa, mas será que existe um cogumelo desse tamanho, tão grande assim? Só que, mais uma vez, gente, o cogumelo é só uma parte do fungo. O micélio, que dá origem a esse cogumelo, que está lá embaixo do solo da floresta, que está disseminado, dispersado, né? Em toda essa floresta, é o mesmo indivíduo, fizeram análise genética, né, para ver essa questão, né, então ocupa um espaço muito grande no Oregon, nos Estados Unidos, e ele cresce junto com raízes de planta, por isso que ele se espalhou por toda a floresta, né, que é o mesmo indivíduo, e estima-se que ele tenha 2.500 anos e pese cerca de 35 mil toneladas, né, então acho que são curiosidades assim que chamam a atenção. Que mais? Cogumelos que brilham, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer saída de campo, saídas noturnas e ver cogumelos que brilham no escuro. Eu acho que é uma das experiências mais únicas que a gente pode ter. Eu já fiz com meus filhos, faço com alunos, que eu acho que é muito lindo, né? Você sair à noite, fazer saída noturna e ver cogumelos brilhando no escuro, né? É óbvio que não são todos os locais que vai ter, né? Mas já foram mais de 100 espécies de fungos bioluminescentes que foram catalogadas, e o Brasil tem uma diversidade bastante grande, né? Então veja que dessas 100 espécies, cerca de 30 espécies já foram registradas aqui no país, né? A maioria é Mata Atlântica, porque é onde tem mais pesquisa, né? Na Amazônia também tem registro, por exemplo. E aí toda essa questão, por que brilha o cogumelo, né? Será que ele está brilhando para chamar atenção, para atrair dispersores de esporos? Mas é mais uma questão da bioquímica, né? Mais uma questão da degradação da madeira e a liberação de energia, não tanto com essa função primordial de atrair. Claro que o brilho atrai, né? Mas tem fungos que não brilham o cogumelo, que brilha só o micélio. Então, do ponto de vista evolutivo, também não é tão vantajoso
que um bichinho vá lá e coma o micélio, porque o micélio é o corpo do fungo, então vai acabar matando, digamos assim, aquele fungo, né? Tem mais a ver com essa questão realmente de compostos, né, que são reativos e que são produzidos nesse momento da decomposição da madeira, né? Geralmente são espécies que estão ali degradando madeira. Como eu já falei, né, a espécie dos cogumelos comestíveis, que eu acho que é um tema que chama muita atenção, a gente quase não tem estudos no Brasil. Recentemente eu tive o prazer de participar dessa publicação, né, que foi liderada pela Mariana e pelo Nelson, do IF de São Paulo, que é tentar catalogar as espécies comestíveis que tem no Brasil. Então foram mais de 400 espécies. Gente, isso é um número muito grande, né, de potenciais espécies comestíveis no Brasil. Claro que tem algumas espécies que têm um nível mais seguro de identificação, né, de consumo, mas o conhecimento está crescendo muito no Brasil sobre isso. É um tema que eu adoro, né, que eu trabalho com os funks. Eu tenho um livro sobre o assunto também, quem se interessar. Então, é legal trazer esse tema porque as pessoas se interessam bastante pelos cogumelos comestíveis. A questão dos fungos, né? Agora está muito na moda falar dos fungos que são aliados nas curas, pesquisas modernas, só lembrando, né? Não existem cogumelos milagrosos, não existem cogumelos que vão curar o câncer. Toda vez que se fala desses cogumelos, são aliados, né? Questões que vão auxiliar com tratamentos sérios, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente sempre falar, porque acaba rolando um pouco de pseudociência também nessa questão dos medicinais, e eu sempre tenho um pezinho atrás. Mas eu acho que os resultados também de artigos que eu tenho visto não negam, né, do grande potencial que tem quanto a isso, né, o que está muito na moda de falar é o juba de leão, por causa da questão de células neuronais, como ele auxilia na saúde de células neuronais, então tem grande potencial. O psilocibe, que a ideia não é sair comendo cogumelo alucinógeno, né? Enfim, são tratamentos, tem a questão da microdose. Então, o psilocibe também desperta muita atenção, né? Os cogumelos mágicos, as pessoas querem saber. Então, acho que são temas interessantes para tratar, né? E as pessoas têm bastante curiosidade e cada vez os estudos têm mais mostrado que tem um grande potencial de uso, né? Isso é muito interessante, a parte dos medicinais também. Bom, e se a gente vai falar de temas, assim, né, para puxar temas, né, talvez que são transversais ou multidisciplinares e trabalhar os fungos no ensino, por que não falar também da questão da crise climática, né, que isso é de uma parte de impactos negativos dos fungos, né, que para alguns grupos de plantas ou animais, a questão de alteração climática e toda essa alteração que a gente está vendo no planeta como um todo, também impacta, né, nessas populações de patógenos que, em alguns casos, aumentam. Né? Então, isso já tem sido registrado e visto que, como a crise climática também pode favorecer alguns patógenos. Né? Então, exemplo dos quitrídeos nos anfíbios, nos anuros, né, que causam uma mortandade muito grande, né, e se correlaciona um pouco também com essa questão de alterações climáticas, não só isso, mas também patógenos de planta, como no trigo, a questão da candidíase, né, em humanos, que é a Candida auris também, tem uma questão de ter pulado de hospedeiro, e acredita-se também que as alterações de nicho, alterações ambientais, climáticas, tenham uma questão a ver com isso também, né? Então, vejam que em todos os ambientes os fungos podem agir dessa forma negativa, mas trazer um pouco esse contexto atual, né? A gente está falando da questão das crises climáticas, né? E um outro efeito negativo é a perda de diversidade. Então, o Diogo, que está aqui também na sala, a gente faz parte de um grupo brasileiro recém-criado, né, que é um grupo oficial da IUCN, que é esse órgão internacional de conservação de fungos. Né? Então, é um grupo de especialistas brasileiros para trabalhar essa questão de espécies de fungos ameaçadas. Então, se tem espécies de plantas ameaçadas, tem espécies de animais ameaçadas, não tem por que a gente achar que os fungos também não estão ameaçados, né? Pelos mesmos motivos, os fungos também estão ameaçados, né? Então, a questão de perda de ambiente, alterações climáticas, tudo isso tem impactado a diversidade de fungos também. Tá? Então, esse número tem aumentado cada vez mais a avaliação de espécies fúngicas nas listas oficiais, né, as listas globais sobre espécies que estão ameaçadas. Eu tenho os dados aqui, mas é de junho do ano passado, esse número já se alterou, né?
Como eu comentei, as ameaças são as mesmas que a gente vê para outros organismos, né? Você degradar o ambiente, questão de poluição, incêndios, as alterações climáticas, espécies invasoras, sobrecoleta, que é você coletar muito uma determinada espécie, né? Tudo isso vai impactar nessas populações naturais, né? Então, no Brasil, a gente ainda não tem uma lista vermelha, a gente gostaria que tivesse, mas eu espero que a gente está caminhando para isso agora, né? Já que o CNC Flora, que é o grupo de conservação de plantas, né, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, agora também tem essa questão de trabalhar com os fungos. Então, tem espécies, sim, no Brasil, né, que estão em risco de extinção, que já foram avaliadas por especialistas, e começaram em 2019, essas primeiras avaliações, e hoje já são mais de 100 espécies avaliadas. Então, assim, a gente tem, né, de passinho em passinho, a gente tem melhorado um pouco o conhecimento sobre isso no Brasil, que antes era zero, não se conhecia nada, e a gente vem trabalhando mais essa questão da conservação dos fungos também. Acho que é uma questão importante. Quem tiver interesse também, né, quase não se fala sobre isso, sobre conservação de fungos, então vamos trazer isso também para os temas, né? Lá na página da Mind Funga, que é esse grupo da UFSC, né, liderado pelo professor Ricardo, que começou a fazer essa listagem, depois partiu para o grupo de conservação, mas eles começaram esse movimento, eles têm lá, né, na página, algumas espécies que já foram avaliadas, tem algumas para ser incluídas ainda, então é um material que dá para consultar e dá para trabalhar esse tema, já tem bastante material para a gente trabalhar esse tema, né? O grupo nosso também já tem uma página na internet, tem um Instagram, então a gente vem tentando melhorar essa parte de comunicação, né, para falar sobre conservação. Eu também realizei um projeto aqui na região de uma espécie que está ameaçada de extinção, que é o fungo queijo suíço, e a gente fez um material depois sobre isso, que é um folderzinho, né, para distribuir, para falar sobre conservação de fungos. Então, tem umas informações básicas ali sobre conservação, sobre a espécie. Também tem um material de graça para baixar, o PDF. Quem quiser ler um pouquinho sobre o projeto, sobre esse folder, né, tem também disponível esse material. Enfim, né, eu acho que se a gente está aqui falando de micologia, eu gosto de terminar com essa pegada aí da conservação, porque eu acho que é um tema que está muito na moda agora, de uma forma boa, né, uma moda, assim, no sentido de estar em discussão, então que os fungos são um componente muito importante, né, do meio ambiente, não tem por que a gente ignorar essa diversidade de organismos, então eu acho que os fungos têm um papel, vai ter um papel muito importante, né, nessa nossa caminhada árdua agora de tentar preservar o que ainda falta, preservar o pouquinho que tem ainda do nosso planeta, né? Perdão, preservar o que sobrou, né? Não o que falta, preservar o que sobrou do nosso planeta e recuperar o que tem. Eu acho que os fungos têm um potencial muito grande, então eu acho que seria importante também dar esse olharzinho atento para eles, né? Enfim, pessoal. Então, depois né, a gente vai terminar aqui a gravação para ninguém ficar muito encabulado. Mas quem quiser depois entrar em contato, né, tem o site do nosso laboratório aqui, que é o LEMIC, que é o Laboratório de Estudos Micológicos, tem meu Instagram, que é o Funk na Cabeça, lá eu sou um pouco mais difícil de responder as mensagens, mas tem meu e-mail institucional também. Então, quem quiser, fica à vontade para entrar em contato, para pedir esses materiais, né, eu acho que o mais importante é isso, eu passar essa mensagem que tem coisas novas sendo feitas e que a gente pode adaptar na nossa sala de aula, com nossos alunos, né, com colegas de departamento. Acho que era isso, essa mensagem que eu queria passar. Tá bom? Deixa eu voltar para cá. Estamos aí, Diogo? Estamos aqui, maravilha, Lari. Excelente fala, muito obrigado, viu? Já temos uma mãozinha levantada aí da Isadora. Acho que a ideia agora é essa, né? Vamos conversar, tem coisa no chat aqui também, mas acho que podemos passar para a Isadora, né? E depois a gente vai vendo, alternando entre quem quiser falar e o que tiver no chat, pode ser? Tá bom, eu vou terminar, eu vou parar a gravação aqui, né? Agradecer a todo mundo que estava por aí. Vou parar a gravação e a gente fica aqui para seguir conversando, tá bom? Fico disponível.